Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, mais uma semana chegando ao fim, louvado seja Deus. Hoje, bênção para os trabalhadores do campo. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. Um semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu sobre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não sei você, mas às vezes eu me pergunto, por que será que muitas pessoas ouvem a palavra de Jesus, mas não se decidem a segui-lo? Por que será que muitos que ouvem o Evangelho não mudam de vida? Por que será que às vezes nós mesmos ouvimos, conhecemos, mas não nos deixamos mudar pela palavra de Deus? Por que será que, ao mesmo tempo que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mesmo assim existe tanta violência, tanta maldade, tantas coisas erradas no mundo? Sabe, o Evangelho de hoje nos ajuda a compreender um pouco melhor porque tudo isso acontece e nos ajuda a encontrar a resposta para essas questões. É a parábola do semeador e da semente. Jesus nos ensina nesta parábola que o semeador é o próprio Deus. A semente lançada é a palavra de Deus. O terreno é o coração do homem. Primeira coisa, a semente é boa, é muito boa. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e capaz de gerar vida, transformação. Mas tem um porém. Nem todos acolhem a palavra do mesmo modo. É como a semente lançada. A semente é a mesma, mas os terrenos em que ela cai são diferentes. Tem quem acolhe a palavra de modo superficial e logo esquece. Tem quem acolhe a palavra com alegria, mas quando chega a aprovação, logo se cansa. Tem quem acolhe a palavra por um tempo, mas depois vai se deixando desviar pelo dinheiro, pelo sucesso, pelas coisas mundanas. Tem quem acolhe a palavra num coração disponível e generoso. E aí produz fruto. Produz muito fruto, mais que o esperado. Às vezes, quando eu me ponho a refletir sobre essa parábola, eu me pergunto:
Por que será que Jesus lança uma semente tão preciosa, tão boa, tão especial em terrenos tão áridos, tão pedregosos, tão espinhosos, tão estéreis? Parece até um desperdício, não é verdade? É a nossa maneira humana de pensar. Uma semente preciosa sendo jogada em terrenos inférteis. Mas só existe uma resposta para esse aparente desperdício: a misericórdia infinita de Deus. Deus ama cada pessoa humana, mesmo aquela que não está preparada, mesmo aquela que não tem o coração aberto para acolher. E por quê? Porque Deus é paciente, porque Deus espera e respeita os nossos processos humanos, que às vezes são tão lentos e tão contraditórios. Deus lança a semente da sua palavra sobre todos, não porque espera de todos os frutos em abundância de uma hora para outra, mas simplesmente porque ama e quer salvar a todos. Assim como a semente é para a terra, assim a palavra de Deus é para o coração do homem. Para que existe semente? Não tem sentido existir uma semente se não for para ela cair na terra, para brotar. A semente não tem um fim, uma finalidade em si mesma. A semente foi feita para a terra. Da mesma forma, a palavra de Deus. A palavra de Deus existe para o coração humano. A palavra não existe para si mesma. Ela não tem um fim em si mesma. Ela foi feita para cair e brotar na terra do coração de cada ser humano. E quando isso acontece, quando esse terreno ajuda essa semente a brotar, a crescer, ali nasce uma conexão entre Deus e o homem, entre a criatura e o seu Criador. E isso é o mais maravilhoso. A palavra existe para conectar o nosso coração ao coração de Deus. A semente da palavra de Deus traz uma grandeza disfarçada de fraqueza. A palavra de Deus respeita a liberdade de cada ser humano. Não é uma palavra que se impõe com violência, sob pressão, sob coação, não. Geralmente as palavras dos homens é que são assim. A palavra de Deus se oferta. A palavra de Deus se oferece. A palavra de Deus se propõe. E respeita as condições de cada terreno, de cada coração. Mas vai caindo, insistindo, convidando, persuadindo. Por vezes a resposta é negativa, às vezes a resposta é parcial, mais ou menos, mas o semeador não desiste, insiste. E de repente acontece, bingo! A semente conseguiu brotar. A terra se tornou acolhedora, boa, e começa a produzir frutos do amor de Deus. Felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que estiverem ao redor desta pessoa e puderem se saciar desses frutos. Frutos de amor, frutos de bondade, frutos de serviço, de humildade, de alegria, de compaixão, de caridade. Frutos do amor de Deus. Vamos rezar. Hoje eu quero pedir essa bênção de Deus especial para todos os trabalhadores do campo. Que Deus abençoe suas plantações, suas sementeiras e suas colheitas. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. No Evangelho de hoje o Senhor nos ensina sobre o semeador, a semente lançada e a terra semeada. Senhor Deus, hoje nesta oração eu quero invocar de modo especial a vossa bênção sobre os trabalhadores do campo, sobre os camponeses, sobre os sitiantes, sobre os agricultores, lavradores. Que a vossa bênção seja derramada copiosamente sobre todos esses trabalhadores e suas famílias. Abençoai, Senhor, as plantações, abençoai, Senhor, as criações,
Livrai das intempéries, do mau tempo, das pestes, das pragas e de todo o mal. Que na lida do dia a dia eles possam ter como companheiros de trabalho a vós, os anjos da guarda, a proteção de São José, e que possam ser abençoados através dos frutos dos seus trabalhos, propiciando cada vez mais dignidade e prosperidade para si e para os seus. Que pela intercessão de São José desça sobre você, sobre a sua família, sobre as suas propriedades, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Amanhã, homilia dominical, segunda-feira, tamo junto na bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.